Por que Jezabel era tão temida na Bíblia? A resposta está na combinação de seu poder político, sua influência religiosa destrutiva e sua personalidade implacável que marcou um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Jezabel era uma princesa fenícia, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que se tornou rainha de Israel ao se casar com o rei Acabe por volta de 874 a.C. Seu casamento foi uma aliança política, destinada a fortalecer as relações comerciais e militares entre Israel e a Fenícia, uma das potências marítimas mais influentes da época. O próprio nome Jezabel significa Baal exalta, ou onde está o príncipe, o que já indicava a forte influência religiosa que ela traria consigo para a corte israelita. A Fenícia era conhecida por sua sofisticação cultural, riqueza comercial e principalmente por seus cultos pagãos elaborados. Jezabel cresceu em um ambiente onde a adoração a Baal, o deus da fertilidade e das tempestades, e a Será, a deusa-mãe, eram práticas centrais da vida religiosa. Quando chegou a Israel, ela não apenas trouxe sua fé pessoal, mas também uma visão de mundo completamente oposta aos princípios monoteístas estabelecidos por Moisés e mantidos pelos profetas de Israel. Ao chegar a Israel, ela não veio sozinha. Trouxe consigo todo um aparato religioso dedicado à adoração aos deuses Baal e Aserá. Ela usou sua posição de rainha para promover ativamente o culto pagão, construindo altares suntuosos e estabelecendo um sistema religioso paralelo que desafiava diretamente a adoração ao Deus de Israel. Como descrito em 1 Reis 16, 31, 32, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Jezabel sustentava nada menos que 450 profetas do deus Baal e 400 profetas da deusa Aserá, usando recursos do tesouro público para mantê-los em luxo e conforto. O que tornava Jezabel verdadeiramente temida era sua campanha sistemática e violenta para eliminar completamente a adoração ao Deus de Israel. Ela não se contentava em apenas introduzir novos deuses. Seu objetivo era erradicar totalmente a fé tradicional israelita. Ordenou a morte dos profetas do Senhor, transformando aquele período em um tempo de intensa perseguição religiosa sem precedentes na história de Israel. Muitos dos servos fiéis de Deus perderam suas vidas por suas ordens diretas, numa tentativa deliberada de silenciar qualquer oposição aos seus planos de transformação religiosa. Como registrado em 1 Reis 18:4, quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, tomou Obadias 100 profetas e os escondeu, 50 em cada caverna, e os sustentou com pão e água. Durante esse período de terror, muitos israelitas fiéis foram forçados a praticar sua fé em segredo, escondendo-se em cavernas e lugares remotos para evitar a perseguição. O clima de medo era tão intenso que até mesmo oficiais da corte, como Obadias, mordomo do Palácio Real, arriscavam suas próprias vidas para proteger os profetas sobreviventes. Seu principal adversário foi o profeta Elias, que se tornou o símbolo da resistência contra sua influência destrutiva. Elias representava tudo aquilo que Jezabel desprezava: a fidelidade ao Deus de Israel, a simplicidade profética em contraste com o luxo da corte e a coragem de confrontar o poder estabelecido. O ápice desse conflito foi o famoso confronto no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os 450 profetas de Baal apoiados por Jezabel. Este evento, descrito em 1 Reis 18, foi uma demonstração pública do poder do Deus de Israel versus os deuses pagãos. Após a vitória espetacular de Elias, que provou que o Deus de Israel era o verdadeiro através do fogo que consumiu o holocausto, mesmo após ter sido encharcado com água, Jezabel jurou vingança contra o profeta. Em 1 Reis 19:2, ela enviou uma mensagem ameaçadora: "Assim me fazam os deuses, e outro tanto se amanhã a estas horas não fizer da tua vida como a vida de um deles." Elias, temendo por sua vida, foi forçado a fugir para o deserto, demonstrando o poder e a influência que Jezabel exercia. Jezabel demonstrou sua natureza manipuladora e cruel de forma mais evidente no episódio envolvendo Nabote e sua vinha, registrado em 1 Reis 21. Quando Nabote, um israelita piedoso, se recusou a vender sua propriedade ancestral ao rei Acabe, respeitando as leis mosaicas sobre herança familiar, Jezabel tomou a iniciativa e conspirou para eliminá-lo. Ela demonstrou uma compreensão astuta do sistema legal israelita, usando-o contra suas próprias vítimas.
Enviou cartas falsas em nome de Acabe aos anciãos e nobres da cidade de Nabote, ordenando que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Em seguida, instruiu que 2 homens inescrupulosos testemunhassem falsamente contra Nabote, acusando-o de blasfemar contra Deus e contra o rei. Após a execução de Nabote por apedrejamento, Acabe tomou posse da vinha, revelando a extensão da corrupção e injustiça promovida por Jezabel. A Bíblia descreve como Jezabel dominava completamente seu marido, o rei Acabe, transformando-o numa marionete de seus planos ambiciosos. Ela era uma mulher de personalidade forte, dominante, impiedosa, injusta, manipuladora, inescrupulosa e implacável. Acabe, caracterizado como um rei fraco e indeciso, deixou-se dominar pela forte personalidade de sua esposa Fenícia. A Escritura declara em 1 Reis 21:25 que ninguém houve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Esta dinâmica de poder invertida era escandalosa para a sociedade israelita da época, onde se esperava que o homem fosse o líder da família e do reino. O profeta Elias profetizou o trágico fim de Jezabel em 1 Reis 21:23, declarando que os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezrael. Esta profecia se cumpriu anos depois, quando o comandante Jeú liderou uma revolta sangrenta contra a dinastia de Acabe. Mesmo enfrentando seu destino final, Jezabel demonstrou sua natureza desafiadora e orgulhosa. Ela pintou os olhos com antimônio, adornou a cabeça e se posicionou na janela do palácio, confrontando Jeú com a altez real. Quando Jeú gritou, "Quem está comigo?", os próprios eunucos da corte a jogaram da janela. Seu corpo foi pisoteado pelos cavalos e carros e posteriormente devorado por cães, cumprindo exatamente a profecia de Elias. Como registrado em 2 Reis 9:36, quando foram recolher seu corpo para sepultamento, encontraram apenas a caveira, os pés e as palmas das mãos, confirmando que o Senhor falou pelo ministério de seu servo Elias. Jezabel era temida porque representava uma ameaça existencial à identidade religiosa, cultural e nacional de Israel. Ela não apenas introduziu deuses estrangeiros, mas tentou sistematicamente erradicar a adoração ao Deus de Israel através da violência sistemática, perseguição organizada e corrupção das instituições. Sua combinação de poder político, influência religiosa destrutiva, inteligência estratégica e crueldade pessoal criou um reinado de terror que marcou profundamente a memória coletiva do povo israelita. Até hoje, seu nome é sinônimo de manipulação, idolatria, sedução espiritual e oposição aos propósitos divinos, sendo mencionada no Novo Testamento, em Apocalipse 20:20, como símbolo de sedução e corrupção espiritual que continua a ameaçar a igreja cristã.